Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trocar um papo sobre o meu processo de individualização dentro do meu despertar espiritual. Para quem não sabe, eu já estou indo para o terceiro ano de despertar e quanto mais a gente acha que está acabando, mais coisa aparece e aí a gente tem que se render para que de fato as curas aconteçam, né? E hoje eu vim tocar num ponto que eu só caí por mim há poucos dias atrás, conversando com um amigo, que o quão importante é a gente ter uma autoavaliação e perceber que estar muito na busca espiritual e esquecer o lado humano é algo um tanto perigoso, porque na busca do espiritual a gente se reclusa, né? A gente fica no nosso casulo. Eu passei esse último ano todo no meu casulo e longe de relações interpessoais, longe de substâncias que me tirem, né, da consciência, porque eu decidi passar por esse processo o mais limpa possível para entender de fato o que eu estava sentindo, sem amortizar, sem, né, tentar passar um cimentinho ali. E não é fácil você sentir a vida no cru, mas às vezes é necessário a gente fazer essa limpeza. E aí eu percebi que eu já estou um tanto que cansada de ficar enclausurada. Eu estou necessitada de voltar para a vida. E isso é algo que tem mudado, porque há pouco tempo atrás eu estava muito bem no meu lugar de reclusão, no meu casulo, mas essas últimas 2 semanas eu tenho sentido uma necessidade de voltar para a vida, porque a minha juventude pede, né? E a forma que a gente tem de servir ao mundo também são com as relações, né, interpessoais, com a troca. E aí eu percebi o quão é importante a gente ter esse equilíbrio, porque não somos totalmente espírito, só teve um, né, que é santo, mas somos carne também, somos humanos também, e a gente precisa saborear essa experiência de forma sábia, né? E quando a gente está muito imerso na nossa busca espiritual, a gente toca o céu, óbvio. E fica um tanto difícil voltar para a Terra, porque a gente fica meio desgostoso, tipo, ai, gente, eu já vi tanta coisa, eu já senti tanta coisa, e voltar para cá, né? E é desmotivador, óbvio. O processo de despertar passa por vários sentimentos de não querer estar nesse mundo, né? De não pertencimento. Mas são sentimentos que precisam de fato passar. Eles não podem ficar, porque senão esse processo ele se prolonga. E o interessante é que seja o mais rápido possível, que a gente possa se curar o mais rápido possível para poder voltar. Óbvio que o processo de cura ele é interminável, gente. Eu acho que é interminável, porque a todo momento a gente tá vivenciando situações que gatilham traumas que às vezes a gente não conseguiu botar em mesa, né? Que trazem aspectos das nossas sombras que a gente ainda não externalizou. Então eu acho que é interminável. Enquanto houver vida, haverá um processo de cura. Mas algumas coisas precisam ser acertadas para que a gente possa conviver, né? Tipo, bem com a sociedade e bem consigo mesmo. Então, eu vejo que muita gente quer passar por isso, mas, né, despertar espiritual, tentar ser uma pessoa mais espiritual, mas o que as pessoas não entendem é que são muitas nuances, são muitos vai e vem, sabe? E que tem que querer muito, tem que estar disposto, porque não tem.
não tem um cronograma, né? Não tem um começo, meio e fim. Cada um vai ter um processo diferente de durabilidade, né? Maior, menor, mas que a gente tem que saber que é um processo doloroso, né? E buscar a autenticidade, a verdadeira essência, não é um caminho fácil, de forma alguma. Você tem que estar disposto a colocar para jogo, né? Para colocar, se expor na sua forma mais, na sua essência mais singela, mais pura, mais verdadeira, sem máscara, e vai estar ali sendo julgado. Às vezes você está sendo julgado pela sua própria família, na sua própria casa, porque as pessoas não querem que você seja você. A verdade é essa, né? O poder da autenticidade está nisso, de ferir o outro, mesmo sem querer, com a sua verdade, porque às vezes o outro não tem a capacidade de aceitar o processo que você aceitou, vivenciar. E a gente só consegue trazer para a vida, né, servir esse mundo na nossa autenticidade. Então, para a gente viver no ser autêntico, na nossa essência, para quem a gente veio ser de verdade, é necessário aceitar esse processo, que não é um processo fácil, né? E você aceitar o julgamento do outro, o olhar do outro. Então, assim, eu já estou num momento onde eu acho que eu já consegui me desvencilhar do que é meu, porque na verdade o processo de individualização é o quê? Você saber o que é seu e o que é do outro, né? E a partir disso, você fortalecer o seu eu autêntico, né? Sem medo, trabalhar ali as suas sombras, colocar na mesa os traumas, trazer à tona esses traumas, né? Poder visualizá-los. Tudo isso é muito trabalhoso, mas é importante. E eu já estou no momento onde já passei né, por essas etapas, que o olhar do outro já não me afeta tanto, mas eu sinto uma necessidade, né, que está gritando em mim ultimamente, de poder voltar, né? Voltar com o meu brilho, com a minha essência, porque eu passei muito tempo reclusa e consciente, óbvio, foi algo que eu quis e me dispus, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado para permanecer nesse equilíbrio, porque ninguém é totalmente espiritual, né? A gente tá na carne, a gente precisa viver essa experiência em carne, né? Como ser humano. E é isso que eu vim compartilhar com vocês, é esse processo que eu tenho vivenciado, essa etapa do meu despertar espiritual, que tá sendo mágico, porque eu tô podendo ter a oportunidade de resolver coisas que eu precisava resolver. E assim, mistura tudo, crise dos 30 que já vem. E é muita coisa, gente, é muita coisa para lidar. E de fato a gente precisa se recusar, porque a gente não pode ser atravessado com as coisas alheias. A gente precisa ter clareza do que é nosso, é nosso, que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu tenho estado muito feliz com o meu avanço, né? Saber que Deus está em mim, né? O eu sou está em mim, assim como dizem em João 14:20, eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Ele fala assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso Jesus que falou. Ou seja, gente, o divino está aqui dentro. O divino, Deus, não sei como vocês chamam, sabe? Mas o Criador está aqui. Somos a criatura, mas também somos criadores, né? E o ser autêntico tem a liberdade de criar.
e somos feitos para criar, né? Então, alcançar o ser autêntico é alcançar de fato o que a gente veio fazer aqui, né? Todo mundo tem dom e talento. Você tem desenvolvido os seus? Porque é a partir daí que a gente vai servir esse mundo, né? E a gente precisa falar sobre essas coisas porque é muito lindo quando a gente fala, eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada, mas você já parou para entender o peso que é você desenvolver o seu lado espiritual? Você já parou para entender o que você vai precisar virar as costas? Quem vocês vão precisar se afastar? Nem que seja temporariamente. Amigos que eu me afastei sem dizer o porquê. Me perdoem, me perdoem. Eu sei que eu fiz falta na vida de vocês, vocês também fizeram muita falta na minha vida. E ainda fazem, porque eu ainda tô aqui, né? Mas foi necessário, é necessário, sabe? Eu acho que em algum momento, algum dado momento da vida, o ser humano tem que se deparar com o divino. Gente, seja lá o nome que você dá, mas em algum momento o homem vai se deparar com o Criador. Seja no momento de dor, seja, enfim, no momento de amor extremo, mas em algum momento ele vai se deparar. E aí, o que é que você faz depois que você encontra a luz, depois que suas sombras são clareadas, que você consegue enxergar seus monstros, vai dormir com eles, vai guerrear, vai fazer o quê, sabe? Eu decidi bater de frente e falar, ó, aqui não, não mais, jaz, sabe? Porque eu preciso ser uma pessoa liberta. E eu tô abrindo meu coração para vocês porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue atravessar o outro, trazendo a nossa vulnerabilidade, porque ninguém é super-herói, ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo, um escudo por muito tempo. E a gente está vivendo um momento de totalmente caos mundial, planeta, tudo. E, gente, só o amor vai salvar a gente, só a escuta, sabe? Só o afeto, só a gente olhar no olho do outro e dizer: somos parte disso aqui, precisamos nos entender, parar de guerrear, né? As guerras mais mínimas do nosso dia a dia, sabe? Com a inveja, com a ganância, sabe? E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que tenha atravessado vocês de uma forma muito positiva. Quero ter mais insights para trazer mais outros papos para vocês. Já tenho aqui uma próxima, um próximo assunto, também muito importante para mim e espero que para vocês também. Então, até a próxima. Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Amo vocês.